Nós devemos focar pelo desejo da nossa alma. O Espírito Santo falou em nosso coração, para nós chegarmos até aqui, nós temos dificuldade. Irmãos, isso eu tenho tirado o tempo de muita gente. Quantas horas nós não passamos no WhatsApp e não conseguimos passar uma hora na presença do Senhor? Quantas horas não passamos no Facebook olhando fotos, por assuntos que não convêm, e vimos na igreja não conseguimos dar glória a Deus? A nossa vida vai morrendo, vamos ficando fracos, sem força, sem garra, sem fibra, sem disposição. Mas quando nós estávamos lá em nossos lares, o Espírito do Senhor falou em nossos corações, e nós sentimos o refrigério, o gozo, a paz, a harmonia, e chegamos aqui, e estando aqui, já sentimos a presença de Deus. Aleluia! Nós temos que tirar da nossa mente que vir na igreja é o motivo de nós assistirmos o culto. Não estamos aqui para ouvirmos o pastor, assistirmos o pastor, ouvir a pastora pregar, o pastor pregar, ou qualquer outra palestrante que assumir a palavra aqui na Bíblia. Quando viemos à presença do Senhor, o nosso objetivo é prestarmos o nosso culto. É a sua alma cantando. O ser humano é um ser tricomonista, composto por corpo, alma e espírito. O corpo você alimenta, sabe quantas vezes? 3 vezes por dia. A sua alma é o centro de suas emoções. Você descansa o seu corpo, você alimenta, se você não alimentasse, você não estaria aqui. A sua alma também precisa desse alimento. Ela precisa ouvir a palavra de Deus. Ela precisa orar a Deus no louvor. Ela precisa orar a Deus outra vez, pedindo a Deus misericórdia. É uma comunhão que você faz, você e Deus. Não podemos ficar ocupados, não podemos ficar omissos, não podemos ficar doentes espiritualmente e cansados. Então, todas as vezes que nós chegarmos aqui e sentirmos a presença de Deus, a nossa alma tem se alimentado e estamos conformados à presença do Senhor. Quem quer receber uma palavra de Deus, levanta sua mão e diga amém. Meus amados irmãos, Deus tem uma chamada para cada homem e para cada mulher de Deus aqui nesta noite. Aí nós podemos algo de Deus. Irmãos, não existe uma só pessoa no mundo a qual Deus não tem um propósito. Às vezes, o seu propósito é doar um sacolão para uma pessoa que é necessitada, que é ativa na obra de Deus. Talvez a sua vocação seja você receber as pessoas na porta, apertando a mão da pessoa, recebendo essa pessoa, dando um sorriso e perguntando como é realizado para você a sua chamada. A sua chamada pode ser o evangelismo, a sua chamada pode ser o ministério de louvor, o ministério de pregação, a sua chamada pode ser colaborar, ajudando a pastora, a sua chamada pode ser ensinar, pode ser evangelizar, pode ser visitar, pode ser profetizar. Todos nós temos uma chamada da parte de Deus. E Deus, quando nos coloca essa chamada, Ele quer que nós venhamos executar. Será que nós estamos fugindo da presença de Deus, irmãos? Da chamada que Deus nos deu? Estamos em posição para com Deus. Não existe membros de banco, membro de branco, é material, bola preta. Nós somos membros do corpo de Cristo. Estamos parados com quem? Quando ainda podemos fazer alguma coisa, e quanto mais ficamos velhos, mais sentimos que devemos fazer algo para Deus. A palavra de Deus vem a Jonas, filho da verdade. Levanta-te! Automaticamente, quando ouvimos essa palavra, esse alguém pode estar sentado no carro, ou pode estar sem atitude para poder.
significa estar de pé. Automaticamente ninguém fica parado, ninguém arrumou. Você tem que andar a passos. Essa é a cidade de Nínive, que prega muito na época. Sabe o que Jonas fez? Ele planejou fugir da presença do Senhor. Ao estamos com a cabeça, em chegamos à opinião de tentarmos fugir da presença de Deus. Ele desce as escadarias de jovem. Lembre-se que toda pessoa que tenta fugir da presença de Deus, ele só começa a descer. Ele desce até jovem, depois ele desce até o navio. E quando chega no navio, ele desce até ao porão do navio. E no porão do navio, ele se projeta da corrida e tirar os fucílios e passar em grande sono. Para quê? Para fugir da presença do Senhor. Será que nós não estamos assim, irmãos? Deus tem uma forma de falar conosco quando estamos fugindo da presença de Deus. É através do vento da tribulação, o vento do desemprego, o vento de uma enfermidade, o vento de uma crise, o vento de um problema familiar, o vento até mesmo de uma depressão. Às vezes nós precisamos entender a comunicação não verbal do Senhor e por que Ele está falando conosco daquela forma. Nós ficamos numa situação tão tremenda que os marinheiros reconheceram que aquele vento não era normal. Vamos dizer, porque isso é muito. Eu não falo pelo menos uma vez assim, nos livre. Diz, alguns historiadores, que esse navio não estacionou muito longe, estava perto da margem do ponto da praia. E foi assumindo que essa ventania tremenda. Todo mundo vê o nosso sofrimento, todo mundo vê que é a mão de Deus, todo mundo vê que é Deus nos cobrando, todo mundo diz que nós devemos tomar uma atitude para com Deus, mas nós estamos dormindo o sono da ignorância. Entramos no navio e pretendemos fugir da presença de Deus. Às vezes tentamos fugir da presença de Deus, arrumando um emprego, a qual não é compatível com o horário do mundo. Às vezes estamos fugindo da presença de Deus, vamos sair dos ministérios, vamos para o mundo. Estamos fugindo da presença de Deus, muitas vezes quando paramos de congregar. Estamos fugindo da presença de Deus quando não assumimos mais uma posição para adorarmos a Deus, para clamarmos a Deus. E vamos crescendo cada vez mais. Essa ventania, irmãos, prova que Deus está nos chamando, está nos soltando, está nos orientando. Ele tem esse claro porão que toma um sono profundo. Os maiores sofrimentos de uma pessoa que está fugindo de Deus, o rebelde, é que essa ventania, essa tempestade, nada dá certo na vida de uma pessoa. Todo mundo reconhece, todo mundo vê, mas nós estamos dormindo nesse sono da ignorância. O crente rebelde, aonde ele vai, ele só leva prejuízos. Esse navio, ele estava composto por muitas bagagens, por muitas riquezas, por muitos ombros. E o navio, com os ventos cruzados, estava para se integrar ao meio. E os marinheiros tiveram medo, marinheiros vivem no mar, marinheiros não pediam de interessar a gente medo. Cada qual começaram a clamar o seu Deus. Deus do mar, Deus da chuva, Deus das ondas, Deus do Oceano Atlântico, Deus do Pacífico. Eles começaram a clamar o seu Deus e na hora dessa tempestade passar, vamos aliviar esse navio, pegar essas cargas e jogar no mar. Talvez no navio da tua vida você precisa se livrar desse peso, dessa pegada, dessa bagagem que você está levando. Desse peso que não deixa você orar, desse peso que não deixa você cantar, desse peso que não deixa você saborear para a obra de Deus, a tempestade da grande tempestade também. E se Deus está falando com você,
Marianas. A Fossa das Marianas tem 11.500 metros. Peixes que nunca tinham visto. A ciência foi descobrir 10% dos peixes da população marinha. A Fossa das Marianas, a Fossa deles, só para você ter uma ideia, o Titanic foi encontrado em uma profundidade de 3.800 metros de profundidade. Jonas foi lançado ao mar. O navio estava para ser quebrado. E quando esse navio estava para ser quebrado, os marinheiros disseram: quem és tu? De onde tu vens? Qual a tua ocupação? Quando Jonas disse que teria ao Senhor Deus que fez o mar e a terra seca, esses homens prenderam. Porque eles sabem que não podem fugir da presença do Senhor. Olha, irmãos, é impossível fugir da presença do Senhor. Se a sua chamada for para a parede, você tem que uma missão, não vai dar certo na sua vida, ou em qualquer lugar. Se a sua chamada for evangelização, você tem que fazer. Olha, irmão, quantas pessoas fugiram da presença de Deus, passaram 20 anos, 30 anos presos pelo alcoolismo, passaram 20, 30 anos presos pelo cigarro, presos pelas drogas. 30 anos preso pelas músicas, 30 anos desviado preso por vezes do jogo, do baralho, do dominó, das músicas, fugindo da presença de Deus, e ele pegou e escravizou lá fora. E agora o que devemos fazer para que o mar se acalme? Levante-me, jogue-me ao mar, e assim esse mar se acalmará. Esses homens entenderam bastante. Fizeram uma oração ainda e jogaram Jonas dentro do mar, para que o mar viesse se acalmar. Meus amados irmãos, o prejuízo que Jonas causou naqueles prisioneiros, nas bagagens que foram lançadas no mar. Sabe o que ele pretendia ir? Ele pretendia ir para Tarsis, a 1.000 quilômetros de distância, e local totalmente contrário a Nínive. Ele caiu ali em cima da água. Certamente nós assistimos um filme baseado em fatos de uma onda que veio e virou um navio de expulsão. E essa tripulação desse navio ficou ali no mar e foi morrendo de um por um, sendo comido pelos tubarões. Irmãos, já imaginou você no meio do Atlântico, sem a estratégia firme? Só ondas, a onda sendo jogada para lá e para cá. O frio, a hipotermia, você sem saber o que fazer. Os tubarões rodeando aquelas pessoas e comendo aquelas pessoas, Jonas estava nessa situação. Irmãos, e quando ele clamou, ele já não está para clamar, ele estava na fome do mar. Ele diz que ele afundou e desceu até ao fundamento dos montes, aos ferrolhos da terra, onde as suas águas se enrolaram sobre a sua cabeça. Ele desceu do fundamento dos montes, dos ferrolhos da terra, e ele clamou: manifestou a presença do Senhor. Você sabe que águas que se enrolam na cabeça? É aquela planta que nasce nas profundezas do Atlântico, lá dentro, aquela vegetação marinha das águas que se enrolaram sobre a sua cabeça. E não ele afundou, e ele clamava por socorro, nem por misericórdia. E Deus não ouvia praticamente a sua oração. Ele foi engolido pelo peixe, quando ele estava lá nessa profundeza. Esse peixe chamado baleia foi engolido. Praticamente a primeira vez na história que você vê uma baleia engolindo ser humano. O diâmetro da boca de uma baleia pode chegar até 2 metros de largura, ou 2 metros de diâmetro. A baleia, ela come os cardumes, chama de cardumes, peixes pequenos, porque a passagem é muito estreita. Jonas foi
engolido por essa baleia, e ele ficou em um local, aonde não era o estômago da baleia, aonde não era o organismo da baleia. Ali, sentado, molhado, ele ficou, irmão, sempre corrompido pelos gases estomacais desta baleia. Ele estava, irmão, no ventre dessa baleia, segundo as suas declarações, ele passou 3 dias e 3 noites, e essa baleia fazendo na expulsão das profundezas do Oceano Atlântico. Será que você ou nós que estamos esperando para chegar a este ponto? Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de profecia, Deus fala através de sonhos, Deus fala através da vontade, Deus fala através do seu Espírito, para nós tomarmos uma posição, para nós irmos na mente, a edificar, pregarmos a sua palavra, nas ruas, nos feitos, nos salários, nas avenidas. Deus tem propósito, Deus tem projeto em nossa vida. Nós precisamos e estamos esperando ser desenvolvidos pela crise da enfermidade, pela crise do desemprego, pela crise de uma falta de uma condição financeira ou de uma condição para que nós venhamos executar isso. Jonas estava nessa situação, essa baleia fazendo uma expulsão. Ele, naquela condição, de ser concluído pelos gases daquela baleia, ele ora ao Senhor a oração do arrependimento. Você sabe por que ele não queria vir? A Bíblia diz, porque Jonas não tinha amor no seu coração. Jonas, ele queria, irmão, que Deus realmente viesse matar todo aquele povo em vida. Ele queria dizer, olha, eu vou ficar na presença de Deus, não vai ter profeta, e aí Deus vai destruir todo aquele povo em vida. A nação de Jonas já tinha sido cativa dessa nação de Nínive, porque era um povo muito mau. Olha, segundo a história, diz que eles tinham pirâmides de esqueletos humanos, de grandes humanos. Os profetas que entravam em Nínive eram mortos. Eles torturavam os seus guerreiros, aquelas pessoas que eram pegas em batalhas, eles arrancavam a pele dessas pessoas e colocavam no foguete. Eles enterravam a pessoa até o pescoço e colocavam um espinho para a pessoa não fechar a boca e um espinho para a pessoa não fechar os olhos, e essa pessoa ficava com os olhos abertos e a boca aberta para que a areia do deserto pudesse entrar e o sol pudesse queimar os seus olhos. Mulheres grávidas arrancavam seus filhos, crianças eram mortas ao fim da espada. Todos os profetas que entravam em Nínive eram mortos, e Jonas disse para nós: não, eu vou fugir, eu não vim para lá. Deus vai destruir essa cidade. Quem não tem uma no coração pela obra missionária, não está nem aí para destruir as ações criminosas. Quem não tem amor pela obra missionária, não está nem aí se o filho vai morrer embriagado pelas drogas, ou se vai morrer pela carne cativa através do crack, da maconha, da cocaína, do álcool, das leitadas. A obra missionária você sente no seu coração aquele desejo de fazer alguma coisa para Deus. Esse desejo tem desaparecido da vida de muita gente. Só porque a nossa família está boa, está tudo bem, vimos a igreja no domingo, glória a Deus, aleluia, vamos para casa, está tudo aqui. Mas aí, Deus te chamou para quê? Você já reconheceu por que você está sofrendo? Já reconheceu por que nada dá certo em nossas vidas? Devemos analisar talvez não seja por causa disso, meus irmãos. Estamos cada vez mais crescendo as profundezas do Oceano Atlântico, descendo. Este peixe está circulando lá nas profundezas do mar. Este peixe está passando nos tesouros da terra. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Senhor que você serve, o Deus que você serve, conhece a linguagem do peixe. Aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia! Ele sabe como é que você está no meio dessa crise. Ele conhece